Então, com o coração pulsando forte, vamos ao painel. Para começar, a nossa primeira convidada, ela é psicóloga e especialista em direitos humanos. Uma mulher que admiro e que tenho a alegria de anunciar aqui no nosso Redes que Transformam 2020, Mafoane Odara. Seja bem-vinda, Mafô! Na sequência, para entrar no diálogo com a gente, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo ao Redes que Transformam, Tiago Amparo. O nosso próximo convidado é o mais novo vereador eleito de Embu das Artes, Abidã Henrique. Seja bem-vindo. E para assumir a moderação deste painel e a condução deste momento do nosso encontro, eu convido para estar aqui com a gente, compondo este quadro, a coordenadora na Netflix e nossa moderadora que está aqui junto com a gente, Aline Lorena. Seja bem-vinda, Aline. Bom ter vocês aqui, Aline, Mafô, Tiago, um grupo maravilhoso para a gente fazer esse nosso último painel do Redes que Transformam. Eu passo a palavra para você, Aline, que a gente tem uma conversa maravilhosa. Inspirem, inspirem. Um beijo, Mafô. Inspira todo mundo que está em casa. Seguimos. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Redes que Transformam 2020, numa missão para lá de ousada, que é falar sobre o assunto da representatividade e discutir os caminhos possíveis para a gente conseguir transformar esse país. Eu queria começar fazendo uma indagação, né? Por que representatividade importa? Por que a gente bate tanto nessa tecla e coloca esse ponto como um ponto fundamental no debate quando a gente pensa num país desenvolvido, justo, democrático para todos? Então, o meu objetivo aqui hoje é um pouco a gente levantar a discussão sobre a importância da representatividade. A gente vem num 2020 onde o reconhecimento do racismo imperou, então a gente consegue sair de um lugar de negação do racismo para conseguir enfrentá-lo, né? Conseguir visualizá-lo, né? A gente passou por diversos momentos esse ano onde o racismo foi filmado. Então, nessa perspectiva, quando a gente começa a assumir que isso existe, é também um primeiro passo para a transformação. De maneira geral, eu gostaria muito que vocês interagissem com a gente, mandassem as perguntas, os pontos que vocês gostariam que os nossos painelistas comentassem e que interagissem com a gente, né? A rede, o encontro, ele é sempre um espaço de a gente se encontrar, se esbarrar nos corredores. Esse ano, infelizmente, a gente está um pouquinho mais distante, mas a gente está junto. Então, fiquem conosco, tá bom? Para começar, eu queria fazer uma rodada geral com os painelistas, que vocês pudessem compartilhar com o nosso público um pouco da trajetória de vocês, né? Então, como é que é ser negro no Brasil e como vocês conseguiram resistir, existir e sonhar com uma possibilidade outra de futuro para além das estatísticas? Mafô, queria muito que você começasse a compartilhar a sua experiência com a gente. Você está no mute, a gente não está te ouvindo. Ele falou, não deixa no mudo para não dar esse problema aqui que a gente faz, deixa no mudo, né? Para não, né? Enfim. Aline, querida, então vamos começar de novo. Que bom, obrigada pelo convite, Fundação Lehman, Carlos, Bira, querido, que bom ter você aqui. Tiago, Abidã, super referências e inspirações, que bom estar aqui com vocês nesse painel. Bom, eu acho que para começar, eu recentemente tive num evento, numa conferência da McKinsey para jovens negros chamado Juntos. E uma das perguntas que me fizeram tem muito a ver com essa provocação que você faz, Aline, sobre esse lugar, como é que a gente chegou onde a gente chegou. Eu começo dizendo que, primeiro de tudo, eu gosto muito do Emicida e eu acho que a música Amarelo dele tem tantos sentidos, tantos significados, né? E o Emicida tem uma música que ele diz: não deixe que as nossas cicatrizes falem por nós. Elas fazem parte da nossa história, mas elas não nos definem. Eu acho que é um primeiro
ponto super importante. Até muito recentemente, os negros, quando a gente olha, né, em termos de história, os negros sempre foram vistos pela escassez, né? O que nos definia, o que nos media e o que orientava a nossa história era o processo da escravidão. E a gente vem construindo um novo discurso, um novo lugar, que é esse lugar da potência, que é esse lugar da transformação, que é fundamental de entender sobre todas as possibilidades que negros têm. Negros não são o nicho da sociedade brasileira. Quando você fala de 56% da população hoje, e quando a gente olha para a projeção nos próximos 10 anos, a gente chegará a ser 70% da população, a gente não está falando sobre uma população que é um nicho. Então, é a transformação do olhar que ela é muito importante. E nessa conferência, uma das coisas que eu disse para eles que foi muito importante, estratégico e decisivo na minha carreira, foi quando eu deixei de querer ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse e passei a ser quem eu gostaria de ser. Isso foi onde eu consegui encontrar o meu espaço para existir, resistir e transformar os espaços. Hoje, eu digo que eu mudei muito depois que eu vim para o mundo corporativo. Eu tenho mais de 20 anos numa trajetória nos movimentos sociais e fiz a minha transição há pouco mais de 5 anos atrás para o mundo corporativo. Então, eu digo que eu mudei muito depois que eu entrei no mundo corporativo, mas eu também mudei muito o mundo corporativo. Então, a minha trajetória, ela é uma trajetória pautada em direitos humanos. Eu venho de uma família de ativistas, eu morei num país em guerra, meu pai foi convidado para uma missão da ONU para reconstruir Angola, depois do processo de descolonização, então ele foi para lá para construir escolas, e a minha mãe, tão idealista quanto ele, falou, por que eu não vou com um bebê de 2 anos e um recém-nascido no meio da guerra? Vamos aí, eu acho que é uma coisa que todo mundo faz, né? E lá fomos nós por 4 anos, então eu vivo, respiro direitos humanos e redução das desigualdades. E hoje eu tenho uma pauta, 3 grandes missões dentro dessa discussão, que é pensar como é que a gente deixa de pautar as nossas relações pelas violências, especialmente as violências baseadas em gênero e raça. Então, a minha trajetória tem sido mudar esse olhar e parar de combater as violências e pensar mais na construção de relacionamentos saudáveis, tanto em relação a gênero quanto raça. A discussão sobre maternidade e carreira. Então, entre ser executiva e ser numa multinacional e ser mãe, eu escolhi as 2 coisas. Então, como é que você faz para construir um ambiente saudável para que as mulheres possam existir na sua máxima potência? E como é que a gente aumenta o número de mulheres na política institucional e nos espaços do mundo corporativo? Então, resumidamente, essa é a minha forma hoje de resistir, existir e transformar. Perfeita, Mafone. Essa história, uma história como de muitas mulheres negras nesse país, uma história de luta, uma história de resistência e uma história de inspiração. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Queria muito ouvir agora o professor Tiago, que ele pudesse compartilhar um pouco da trajetória e como que ele chegou neste lugar, né? Primeiro, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. E Aline, Mafô e todas as pessoas aqui com a gente, é muito importante ter esse debate e essa conversa. Eu sempre sinto um pouco incomodado com essa pergunta, né, de como a gente chegou até aqui, porque ela pressupõe um lugar de partida e um local de chegada que são distintos, né, e também pressupõe uma história triste, né, e aí eu lembro um pouco da Chimamanda, quando ela fala um pouco sobre, da escritora nigeriana, quando ela fala sobre o perigo de a gente ter uma única história, né. Em geral, quando a gente pergunta isso, esperam que eu conte uma história de uma infância triste, com privações e com uma luta muito difícil para que eu chegasse até o espaço majoritariamente branco, né? E acho que é por isso que a gente está falando quando a gente fala aqui, né? Como você chegou até aqui. E aí eu acho que é importante primeiro a gente desconstruir esses nossos olhares com relação a isso, né? Eu cresci, eu nasci em Osasco, Carapicuíba, cresci em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Depois eu mudei para Osasco, e onde eu passei boa parte da minha adolescência, e depois eu fui para a faculdade
de direito, e aí eu mudei para São Paulo. Cresci com meu pai, minha mãe negra, meu pai branco, baiano, minha mãe de São Paulo, com 2 irmãs. E com claro, diversas dificuldades do ponto de vista socioeconômico, de dificuldades de conseguir ter mobilidade social. Minha mãe sempre falava que a gente tem ali, a nossa única herança era a educação, então por isso que eu tenho esse quê muito, um pouco acadêmico, de livros, porque é o local onde me sentia confortável, e ainda me sinto confortável, né, estar entre livros, e acho que isso vem muito da minha herança, crescendo. Mas eu acho que essa, de fato, não é a história de muitas pessoas e muitas crianças negras no país, né? A gente viu ontem, por exemplo, a Emily e a Rebeca, crianças de 4 e 7 anos que foram mortas ontem à noite no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, por uma bala que muitas pessoas falam bala perdida, mas na verdade essas balas sempre encontram pessoas negras, né? Basta lembrar Agatha Félix, João Pedro, e ontem Emily e Rebeca, e a gente percebe muitas vezes que as dificuldades que nós temos, né, enquanto indivíduos, né, enquanto pessoas negras, elas se reproduzem e existem, são comuns a muitas outras histórias de pessoas negras e de pessoas que crescem num país que é profundamente desigual do ponto de vista racial, de classe, de gênero e tantas outras coisas. E eu acho que na minha trajetória, algo que influenciou também, além da questão do conhecimento, da academia, foi também viver no ambiente familiar e no ambiente comunitário que estimulava efetivamente a ideia de que a gente precisava se esforçar, que a gente precisava crescer, e que a mobilidade social só viria por meio efetivamente da educação. Então, acho que essa pulsão de vida e de educação e de conhecimento que eu sempre tive na minha infância fez com que eu chegasse até esse lugar. Eu acho que especialmente lutando contra as forças, né, de uma necropolítica que quer que as pessoas negras não se vejam em todos os lugares, que não se vejam pertencentes em todos os lugares. Eu acho que a pulsão assim da minha família, do ponto de vista especialmente de educação, foi o que me fez chegar até aqui. E eu acho que é importante que a gente fale dessas trajetórias, nossas histórias, não só como histórias tristes, mas também como histórias de potência e de luta, como muitas vezes são de pessoas negras, não como histórias de mérito, de superação individual. As pessoas negras, elas não representam, né, individualmente, nós não representamos todas as pessoas negras. Nunca a gente pergunta uma pessoa branca assim, como que você chegou até aqui, né, para uma pessoa branca, porque muitas vezes esses espaços são lugares que já são pressupostos para pessoas brancas. E acho que é importante a gente desconstruir isso, entender que muitas vezes as superações e os fracassos que pessoas negras muitas vezes experimentam na vida, muitas vezes não são por causa das indivíduos, mas são por barreiras estruturais que a gente precisa desmantelar para que todos nós possamos aí ter uma vida plena e frutífera em todos os aspectos da vida. Então, agradeço bastante estar nesse espaço e é assim que eu chego aqui. Exatamente, o professor Thiago deu uma aula. Gostaria de pontuar também que eu também não tenho uma história triste para contar, né? Eu sou uma mulher negra, a 3ª geração da minha família com o ensino superior, né? Um histórico de uma família de advogados, e é por isso que eu cheguei aqui. E também gostaria de pontuar o papel da educação dentro do imaginário e da potência do ser negro, né? Como isso está colocado dentro da nossa família como um valor preponderante para que a gente consiga ascender. E mais um outro ponto, eu também não acho que a gente tenha que estar aqui preponderando e propagando histórias tristes, mas é muito importante que as pessoas conheçam um pouco da nossa trajetória individual e coletiva, para que elas também possam se inspirar e sonhar com um futuro diferente do que geralmente está dado para nós. Dito isso, Abidã, vem com a gente, conta um pouquinho ou muito da sua trajetória. Obrigado aí pela palavra, pela mediação. Queria agradecer também, cumprimentar o professor Thiago e a Mafô, o Bira também, que não vejo há bastante tempo, e também a equipe da Fundação pelo convite. Para mim aqui é um super prazer estar aqui, porque eu lembro de 2016, quando eu vim nesse evento
como embaixador da Fundação Lema, então estava recém ali entrando na faculdade e descobri um pouco desse mundo de educação, de poder público. Isso agora faz todo sentido no momento que acabei de me eleger a vereador aqui na minha cidade. Então, acho que sou muito grato a tudo que vivenciei na Fundação e com essa rede maravilhosa que a gente tem aqui, que eu acho que tem um poder gigantesco, de fato, transformar o Brasil. E eu fico muito orgulhoso de já ter conhecido um pouquinho antes e estar aqui agora falando um pouco do que deu, né? Pessoal, eu sou de Embu das Artes, então hoje eu tenho 23 anos. Eu sempre conto para as pessoas que, para mim, tem duas coisas fundamentais que me trouxeram até aqui. Que é, primeiro, uma referência forte, que é da minha mãe, que é uma mulher negra. Ela parou de estudar na 4ª série, quando eu comecei a querer me aventurar e estudar também, né? E eu sempre conto uma história que, assim, é poderosa, né? A gente estava falando de poder, de pujança da comunidade negra. Minha mãe parou de estudar na 4ª série e ela que me ensinou a escrever, a ler e escrever. Eu sempre conto essa história porque desde pequeno eu tinha educação ali como, de alguma maneira, um porto seguro para mim. E minha mãe, mesmo com pouco estudo na época, já me trazia isso de maneira brilhante, né? E tudo que eu conquistei até agora, devo muito a ela, e ela é minha super heroína, vamos assim dizer. Então, minha mãe sempre foi minha super referência, né? E eu sempre conto a história. Quando eu entrei na USP, voltei a estudar, ela voltou a estudar também. Então, com 35 anos, fez Enem, ProUni, entrou em pedagogia com bolsa 100%, e isso que eu acho que me inspira hoje a querer dar passos além, né? E hoje tem um trabalho muito forte de trazer essa referência para outros jovens de periferia e escola pública, né? Porque é bizarro, quando você conhece alguém que veio da mesma escola pública que você, do mesmo bairro que você, da mesma rua, da mesma quadra que você jogou bola, que chegou num espaço bacana, que é igual a você, você começa a acreditar que você também pode. Então, isso que é maravilhoso, pelas referências que eu tenho da minha família, das pessoas do meu bairro, da minha cidade, são poderosas para me trazer até aqui. E também eu sempre falo da oportunidade, né? Uma vez eu ouvi uma frase que é brilhante, ali, que fala que a inteligência ela não escolhe endereço, né? Então é isso. Muitas das vezes a gente pode ter um gênio brilhante em Alphaville, como também no Ressaca, que é o bairro onde a vida mora, né? E a gente tem que criar oportunidades para que esses talentos não sejam desperdiçados, né? E é até engraçado, a minha campanha esse ano tinha um mote, e o mote era justamente esse, né? Como a gente cria uma cidade que dá oportunidade para o jovem negro de periferia poder avançar. Porque é isso, né? Muitas das vezes a gente tem um talento dentro dele e a gente não tem condições, e as condições estruturais fazem só com que ele não consiga aproveitar esse talento, né? E até é um dos motivos pelos quais eu entrei na política. Eu sempre conto a história de onde eu cresci, né? Porque é uma história interessante. Eu sempre falo para as pessoas que eu comecei a fazer política com 14 anos. Porque o bairro onde eu moro é pior, assim, de Embu das Artes. Pra vocês terem ideia, a rua é de terra, não tem saneamento básico, assim. Tipo, a fossa da minha casa, eu e meu pai fizemos, construímos uma fossa séptica, sem engenheiro civil, então já estava aplicando ali a profissão desde pequeno. Energia elétrica é gato, pra vocês terem ideia, é um lugar muito esquecido. Eu comecei a fazer política com 14 anos, porque o secretário de Educação foi na minha escola e falou assim, gente, os alunos vão ter oportunidade aqui de apresentar alguma atividade, sei lá, cultural, artística. E aí as outras escolas apresentaram atividades de dança, teatro, e eu já com 14 anos fiz o seguinte, fiz um formulário com 100 pessoas do bairro, fiz um diagnóstico e apresentei naquele dia para o secretário de Educação. Então eu percebi que eu estava fazendo política com 14 anos. Porque desde aquela época eu entendi que o poder público, de alguma maneira, era responsável pelas mazelas que a comunidade periférica e negra sofria, de alguma maneira, né? Então, na minha cabeça era, o poder público não faz por dois motivos. Ou porque não é interessante para o poder público, no sentido de que, muitas das vezes, o poder público e os políticos se elegem não para fazer impacto social, mas por interesses próprios e para ganhar dinheiro, para fazer negócio na política. Ou eles não fazem porque não sabem, porque não tem um preparo técnico ali. Por isso que tomei a decisão aí de sair candidato nesse ano de 2020, porque na minha cabeça é fundamental e urgente. É uma questão de sobrevivência. A gente ter jovens negros periféricos e muito bem preparados na política, né? Porque eles vão ter a sensibilidade e também o preparo e as soluções, as ferramentas para mudar a realidade onde a gente vive, né? E o outro motivo muito importante pelo qual eu tomei essa decisão aí meio
ousada e maluca de se candidatar, porque se candidatar não é fácil. É muito a ideia, Aline, da gente entender. E aí, esse ano, assim, eu tive uma imersão na questão da pauta racial, que eu até confesso que não era muito iniciado, por ter um convívio muito com o lado branco da minha família, isso é muito doido. E é muito interessante a gente entender o quanto que, talvez, a forma mais nefasta que o racismo ele pode se materializar é da forma institucional, né? Quando o próprio poder público, que deveria nos dar condições mínimas para a gente sobreviver, para a gente viver melhor, ele se materializa como racista, seja na segurança pública, nos leitos dos hospitais, como a gente viu no Covid, a população negra morrendo mais do que a população branca, ou até na escola, quando os negros estudam menos em média do que os brancos. Então, na minha cabeça, era urgente ter alguém do meu perfil na política, e agora se eleger como o segundo vereador mais novo da minha história, o mais novo dos últimos 40 anos, para a gente criar uma cidade aí que gera oportunidade para os jovens negros e de periferia. Então é isso aí. É muito entusiasmante ver um homem jovem negro com tanta garra, com tanta força, acreditando tanto, né, nessa política institucional, nessa via de atuação que está passando por tantos processos de descrédito ou de desconfiança, e você entrega uma energia, né, que renova nossas esperanças em relação a é possível sim mudar pela via institucional, e tem gente lutando, gente séria lutando por isso. Eu fiz um monte de pergunta, né? Me preparei pra caramba, mas vou mudar um pouco o roteiro. Queria lançar para vocês, logo de cara, por que representatividade importa? Por que a gente está ainda hoje dizendo que a gente precisa ampliar os espaços para a entrada de mais pessoas pretas, mulheres, enfim, né? Por que a gente precisa fazer um recorte de raça, classe e gênero dentro dos espaços, né? E dentro disso, trazendo a representatividade. Mafô, queria que você respondesse para a gente. Tá bom. É uma excelente pergunta, Aline, porque a grande discussão da representatividade, ela é a evolução da discussão sobre diversidade. Toda essa discussão começou, né, para a gente entender que os espaços mais diversos, o que eles possibilitam? Olhares diversos. Olhares diversos conseguem reconhecer pontos cegos diversos. E o reconhecimento dos pontos cegos diversos ajudam a pensar o desenvolvimento e o projeto de país. Basicamente, é daí. Só que quando você evolui para uma discussão, para representatividade, a gente começa a discutir sobre qual é o número ideal para que, de fato, você consiga fazer a transformação que você gostaria. Então, se você pensa, vamos pensar o seguinte, o grande aprendizado que a gente pode ter da pandemia, enfim, tem inúmeros aprendizados, mas um dos mais importantes é que o efeito do que a gente faz hoje não necessariamente será visto no curto prazo ou no médio prazo. A necessidade da construção de um projeto de país, ela fica muito evidente num projeto de pandemia. Por quê? Porque qualquer ação que eu tomar hoje, ela só surtirá efeito no final do ano que vem ou em 2022. Então, você precisa pensar como é que você projeta esse ano, entendendo que as ações que a gente faz, de fato, elas não são imediatas de transformação. Isso sempre foi. Mas qualquer projeto de transformação, ele precisa ser olhado nessa dimensão. O que a gente vai fazer nos próximos 10 anos? Na próxima década, pensando que 2030 é um ano muito importante, olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que a gente vai fazer para daqui a 20 anos? Que grande transformação na educação a gente pode fazer se a gente não começar hoje, para que daqui a 20 anos, a minha filha, que está aqui no meu colo, né? Ela veio aqui mamar. Agora dormiu, está aqui. O que a Makini, que tem 3 anos, vai viver quando ela tiver 23 anos?
Então, essa transformação, esse olhar a gente precisa ter. E a representatividade é o que te possibilita, de fato, fazer as transformações significativas. Então, ter mais mulheres, ter mais negros, pessoas com deficiência, grupos periféricos, dentro dos espaços de poder, seja ele a política institucional, seja ele as grandes corporações, seja ele dentro da universidade, a gente vai conseguir ter olhares mais diversos que, de fato, a gente construa um país que é para todo mundo. Porque para ele ser para todo mundo, ele precisa ser para cada uma das pessoas. E a compreensão sobre cada uma das pessoas vem da percepção sobre equidade. E a equidade vem da representatividade. Não basta a gente pensar assim, não, então basta a gente trazer um negro, né? E aí o Thiago sabe muito bem, todos nós somos ainda nos espaços, nós 4 que estamos aqui, ou nós 5, considerando o Bira também, ainda somos negros únicos nos espaços onde a gente está, mas a gente está abrindo a porta para que de fato a gente consiga trazer outras pessoas e puxar outras pessoas. E se a gente não conseguir, a gente não consegue mostrar a potência que a gente tem quando a gente ainda é um único. A gente consegue fazer transformações significativas, porque eu acho que o Abidão falou uma coisa importante. Eu adoro o Emicida, ele tem uma outra música que é do Trevo, Figuinha e Suor, que ele fala, nós somos os sonhos dos nossos, nós vivemos os sonhos dos nossos pais, que eram os sonhos dos avós, que eram os sonhos dos nossos ancestrais. Essa possibilidade, nós vivemos uma existência muito diferente, sonhada pelos nossos pais. E isso é muito potente. De fato, eu estava conversando com a minha mãe sobre isso hoje. Ela falou assim, nossa, eu fiz tantas coisas nesses anos todos para criar vocês 5, e eu fico tão orgulhosa de ver que vocês conseguem ser a materialização daquilo que eu imaginei. Isso é muito potente. Então, e é uma grande responsabilidade também, porque é isso, a gente pega o bastão e a gente avança muito, com mais rapidez, os processos de transformação. E a equidade e a representatividade é o que vai ajudar a gente a acelerar essas transformações. Porque se a gente for pensar em termos de tempo, de quanto tempo demoraria para você ter uma equidade entre brancos e negros, o Instituto Ethos projetou 150 anos. Não dá para esperar 150 anos. Eu quero ver isso na próxima década. Para isso acontecer, a gente precisa ter mais pessoas diversas para acelerar essas transformações. Perfeita. Professor Thiago, Abidão, vocês gostariam de trazer alguma complementação para essa questão? Eu acho que a Mafalda já falou bastante coisa, que eu concordo totalmente. Eu acho que só a gente olhar os números da eleição agora, em 2020, das eleições municipais, é estarrecedor quando a gente olhar do ponto de vista de gênero e de raça. Eu tenho alguns números, por exemplo, aqui, que mais de 900 cidades, em cerca de 5.500, um pouquinho mais do que isso, municípios, 900 cidades do país não tiveram nenhuma mulher eleita na Câmara Municipal, e enquanto que 1,8 mil, ou seja, 1.800 mais ou menos, cidades, só teve uma única mulher eleita. Pessoas negras também estão um número muito pequeno, inclusive em 2016 a estatística era de que candidatos brancos tinham 2 vezes mais chance de ser eleitos do que candidatos negros nas eleições, ou seja, a representatividade importa, e falar sobre essa questão importa, porque são espaços de poder, e é necessário que a gente perceba que mulheres, pessoas negras, historicamente, foram colocados em lugar de subalternidade. É importante que eles ocupem lugares de poder, e é necessário, para que isso aconteça, que as coisas se mexam, ou seja, é necessário que mais pessoas saiam dos seus lugares, que mais candidatos sejam eleitos, candidatos negros e negras, mulheres brancas, mulheres negras sejam eleitas nos diferentes espaços, pessoas com deficiência, pessoas LGBTs, mulheres trans, para que a gente consiga reverter a lógica de que esses corpos são sujeitos de uma política de morte, uma política de subalternidade, e que eles, de fato, possam trazer oxigênio para dentro da política, porque a política, quando não o rosto está
ela fica, de fato, muito longe dos anseios e das demandas da população que ela tem que representar. Então, a gente vive numa sociedade profundamente desigual em termos de acesso ao poder político, e é necessário que a gente reverta isso cada vez mais. Então, iniciativas como das cotas para as mulheres, a iniciativa das candidaturas negras com recursos proporcionais, isso tudo é muito importante para que a gente tenha mais e mais pessoas ocupando esses espaços, e não só porque isso traz diversidade e pareça que seja uma foto mais colorida, mas de fato que isso traga mais oxigênio para o poder político, para que a gente consiga de fato que as políticas públicas sejam mais próximas da população. Então, que a gente tenha essa mudança concreta e estrutural, então é necessário que a gente tenha essa mudança. A gente percebe, por exemplo, grandes vitórias durante o período eleitoral. Aqui a gente tem representante de Budazar, a gente teve em São Paulo Érica Hilton e tantas outras pessoas que foram eleitas, inclusive com eleições com uma margem muito grande de votos, ou seja, que há uma mobilização forte para que haja uma renovação e uma oxigenação da política, para que, de fato, ela possa ser mais parecida com a cidade que ela representa e, portanto, mais atenta aos anseios e às necessidades dessa sociedade que ela representa. Maravilha. Exatamente isso, professor. Abidão, você quer seguir ou a gente muda um pouquinho de assunto? Eu quero complementar, queria dizer também que eu concordo bastante com os pontos que o professor Thiago trouxe aqui, de iniciativas que a gente percebeu nessa última eleição para a gente conseguir superar e aumentar a representatividade nos espaços políticos e de poder. O ponto que eu gostaria de trazer, que eu acho que é fundamental a gente refletir, é que a gente não pode nos contentar, de alguma maneira, da representatividade pela representatividade, né? O professor Silvio de Almeida, ele comenta da desgraça colorida, que é quando a gente tem ali os exemplos únicos, como a Mafô já comentou aqui, nos espaços de poder, e que ainda por cima, a gente ainda tem exemplos assim, de exemplos únicos que tem ali uma pauta completamente racista, uma pauta completamente contra tudo que foi construído pelo movimento negro historicamente no Brasil, e isso às vezes dá uma falsa impressão de que a gente tem a representatividade, mas de fato ela nada adianta se ela não tem uma agenda antirracista, né, que a gente falou tanto esse ano. Então, acho que o professor Silvio de Almeida ele fala muito sobre isso, né? O quanto que o racismo é um ato político e a gente precisa estar na política e ter um projeto de país antirracista para que a gente consiga, de fato, garantir que os negros e negras desse país tenham acesso aos direitos básicos que eles deveriam ter, né? Só com esse projeto antirracista, e isso eu falo de todas as áreas, né? Eu brinco que se fosse numa prefeitura, um governo do estado, a nossa secretaria de combate ao racismo deveria ser uma secretaria meio. Ou seja, ela vai ter que estar em todas as políticas públicas, seja na educação, na saúde, na segurança pública, para que a gente, a partir da política pública, veja os recortes e como amenizar e diminuir até um dia acabar com as desigualdades raciais que a gente tem no Brasil. Exatamente. Indo nessa esteira, eu queria um pouco pensar, olhando para o público que está em casa assistindo a gente agora, como que a gente pensa numa agenda, numa pauta e numa mobilização antirracista, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Sendo o racismo um problema que vai além da população negra, que exige uma mobilização da sociedade como um todo, eu gostaria muito que o professor Thiago pudesse compartilhar com a gente um pouco de quais são os impactos do racismo na perspectiva do desenvolvimento econômico, social, político e subjetivo no Brasil. Aline, ótima pergunta. Quando a gente está falando de racismo, a gente está falando que uma expressão que se popularizou muito, que é do racismo estrutural. E a gente fala que ele é estrutural porque ele está realmente engessado e permanente na sociedade por meio das estruturas que a gente chama, por exemplo, economia, a reprodução da disparidade racial e da desigualdade na economia. Então, um dado só para ilustrar: pretos e pardos no país, que juntos congregam brancos, recebem em torno de 50% do salário de brancos no país, ou seja, 50% do salário de brancos é o que pretos e pardos recebem no país. E são
desempregadas, maiorias entre informes, e que existe uma desigualdade muito grande na economia. Outro pilar também é do sistema de justiça, do direito. A gente sabe a questão da violência policial que acomete pessoas negras. Mais de 80% das pessoas negras foram mortas, 80% das pessoas mortas pela polícia no ano passado foram pessoas negras. Quando a gente vai olhar do ponto de vista da cultura, poucas pessoas negras nos espaços de comunicação, das novelas ou nos jornais, falando de todos os temas que não só de racismo. Então a gente percebe que existe uma desigualdade muito grande, e não é só uma desigualdade pontual, mas é algo que se reproduz na estrutura da sociedade. Para que a gente consiga reverter isso, é necessário que a gente entenda primeiro a dimensão, o impacto disso, da reprodução da desigualdade em termos raciais, de gênero, no país. Então, a gente teve 300 anos de escravidão que se reproduzem nas discriminações sistêmicas que nós temos todos os dias, seja no acesso ao mercado de trabalho, seja ao acesso aos espaços políticos, como a gente estava falando. E para que a gente consiga reverter isso, é uma luta coletiva, Aline. Primeiro, a gente precisa escutar e possibilitar o protagonismo, não dar protagonismo, mas possibilitar o protagonismo de pessoas negras e de movimentos negros coletivamente, para que a pauta possa vir deles e delas e possa efetivamente construída coletivamente. Uma nota recente da Coalizão Negra por Direitos, que congrega várias entidades de movimentos de direitos da população negra no país, disse recentemente que algo como não acreditamos em herói, a nossa construção é coletiva. Então, acho que é importante ter essa dimensão da coletividade dessa mobilização. Além disso, é importante entender que quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações raciais, ou seja, onde todos nós participamos. Não existe racismo se não tiver um privilégio branco. E é importante a gente construir o privilégio e ter reconhecimento sobre esses privilégios para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade que seja mais equânime. Ou seja, se a gente não tiver menos pessoas brancas se elegendo nas eleições e possibilitando que pessoas negras se elejam, a gente não vai conseguir ter mais pessoas negras se elegendo. Ou seja, é necessário que a gente tenha uma percepção de que a gente está falando de relações raciais e a gente tem que quebrar desigualdades nessas relações. E também é necessário que a gente ataque todas as esferas do racismo, seja no aspecto da política, seja no aspecto da economia. A gente precisa ter políticas sociais e que levem em consideração a questão racial na sua centralidade. Um exemplo, quando a gente fala da questão de tributação sobre consumo no país, ele aflige mais mulheres negras porque proporcionalmente são elas que mais pagam impostos no país em relação à não tributação de lucros e dividendos, por exemplo. Quando a gente fala de algo que parece racialmente neutro, como a tributação, a gente vê claramente que a questão racial está no cerne dela. Quando a gente precariza serviços públicos, isso de fato impacta mais pessoas negras que mais utilizam esses serviços. Então é necessário que a questão racial ela seja feita de forma coletiva, que ela seja entendida como uma questão relacional, ou seja, não é só de pessoas negras, mas é algo que é construído também por redes de privilégio. Além disso, é necessário que a gente pense sobre a questão racial de forma transversal, em todas as esferas, senão a gente não ataca a questão do racismo estrutural de forma estrutural, ou seja, de forma a acabar efetivamente com o engessamento da desigualdade. E por último, Aline, a gente entender que o antirracismo não é um carimbo que a gente coloca no peito e fala, olha, a partir desse momento eu sou antirracista. Ele não é uma performance individual que a gente acorda e posta sobre antirracismo e a gente virou antirracismo. Não é uma verificação na rede social. O antirracismo é uma luta constante de todos os dias e uma luta coletiva por um mundo melhor. Exatamente, professor Tiago. Enquanto o senhor falava, eu estava aqui fazendo coraçãozinho, desesperada, dizendo exatamente isso. Não é um post na internet. A luta antirracista não se resolve numa postagem nas redes sociais. Ela é um compromisso diário e uma consciência de que é preciso agir, né? Não é porque eu tenho um amigo negro que eu não sou racista. Nessa esteira, eu queria muito provocar o Abidã com o seguinte, Abidã, peraí que eu me perdi nas minhas perguntas. Achei. Quais são os principais desafios na perspectiva da política institucional para ampliar as expectativas de diálogo e retenção do jovem negro?
como a criação de oportunidades está nas mãos das lideranças, que é quem pode realmente fazer a diferença. Eu até tive que ler, porque é uma pergunta, você viu o peso da pergunta, mas acho que você já tira de letra isso. Vamos embora? Legal. Não, bacana, Aline. Eu acho que a gente... eu acredito muito, né? Acho que até um pouco do que o professor Tiago já comentou, que a gente precisa entender quais são esses caminhos e desafios para a gente justamente conseguir colocar mais jovens negros no protagonismo. E aí, falando um pouco mais da minha área do poder público, eu acredito muito que a gente tem alguns gatilhos aí, alguns desafios que são os principais, que eu acho que são o que a gente pode ter como disruptivo ali para conseguir esse objetivo, né? Eu acho que o primeiro deles, que é fundamental, é a questão de recursos financeiros, assim, ponto. Eu acho que a gente tem que ser bastante pragmático, isso eu aprendi muito nessa eleição, de que não se faz campanha sem recursos. E aí os dados mostram, o professor, acho que já trouxe, tem uma pesquisa da GV que mostra que quando você compara candidatos brancos e negros, os negros têm 1/9 do recurso que os candidatos brancos teriam para disputar uma eleição. E é isso, sem recurso, sem estrutura, você não consegue ser competitivo para entrar no sistema e tentar, via as políticas públicas, transformar o nosso país num lugar menos racista, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é fundamental. Acho que o professor Tiago já trouxe que a gente teve um avanço muito grande da proporcionalidade da divisão dos recursos. E aí esse avanço vem com alguns desafios interessantes, que eu acho que reflete muito e vai ser muito grande em relação à estrutura partidária que a gente tem hoje, para a gente ter, acho que, duas coisas fundamentais. Primeiro, que é mais organização e democracia dentro dos partidos políticos, para que os movimentos negros possam se articular ali dentro, ter voz na instituição e consiga brigar para que os recursos possam chegar até os candidatos negros. Isso é fundamental. E aí depois a gente precisa ter muita transparência para entender o caminho do recurso, desde lá do fundo eleitoral, fundo partidário, para chegar nas candidaturas negras. Acho que isso é um gatilho muito importante, a questão das estruturas e condições das campanhas e, vamos assim dizer, que acho um pilar fundamental para a gente ter mais jovens negros no poder público. Eu acho que o segundo ponto fundamental é a formação, de alguma maneira, política, porque eu acho que a gente, de alguma maneira, tem monopolizado nos partidos políticos, nas famílias tradicionais, alguns conhecimentos, né? Como ganha uma eleição, como é que você trabalha no poder público. Eu acho que isso, Aline, a gente teve um avanço legal também, e aí eu queria até citar algumas organizações que têm feito um trabalho assim belíssimo e brilhante, como a RAPS, como o Renova BR, alguns movimentos que tentam, de alguma maneira, democratizar esse conhecimento e essas estratégias, vamos assim dizer, que às vezes estão monopolizadas em famílias tradicionais e em grandes partidos políticos. E aí, por fim, eu queria falar uma coisa que até eu percebo pessoalmente muito, é como a gente consegue, Aline, se organizar como a comunidade negra para a gente fazer um processo assim, de mentoria, de rede, também nessa área do poder público na política, né? Para que a gente consiga formar e trazer novas lideranças, novos quadros. Um exemplo muito legal que aconteceu em São Paulo foi o Quilombo Periférico, que é isso, a gente tentou hackear o sistema e se organizou, né? Numa candidatura coletiva para conseguir ter mais pessoas negras dentro do poder público. Então, acho que são um pouco dos desafios e dos avanços que eu vejo que a gente conseguiu ter nesse âmbito, assim. Maravilha, exatamente. Quando você pensou em se candidatar, em algum momento passou pela sua cabeça, uau, estou sendo super ambicioso em querer estar num espaço que eu não vejo pessoas iguais a mim? Como que te deu coragem? Qual foi a sua real motivação para encarar esse mega desafio, né? Sim. Eu acho que todo dia, né? A gente, de alguma maneira, se sabota, se sente inferior, pequeno. Mas eu acho que uma coisa muito interessante, que eu, de novo, queria trazer, uma coisa que minha mãe falou. Ela falou, Abdan, se não for você, quem vai ser? Né? E é isso, pô, uma frase muito pequena, mas me disse tudo. Né? E eu lembro de uma frase do meu avô, acho que a Mafô falou isso, me arrepiou na hora. Meu avô falou para mim, ô Mafô, quando eu ganhei a eleição, ele chamou a família e tal, e ele comentou que era o sonho dele entrar na política e que ele até brincou, já posso morrer, de alguma maneira. Porque você está realizando um sonho que eu tinha, que agora a gente está vendo acontecer. Né? Mesmo por todas as adversidades, etc. Então, isso, para mim, foi brilhante, brilhante. Acho que mostra um pouco dessa ancestralidade que a Mafô trouxe
um pouco de como a gente se organizou enquanto, sei lá, de alguma maneira, família, etc., de maneira nada intencional, e as coisas foram acontecendo e deu no que deu, assim, sabe? Então, acho que tem esse ponto, Aline, de ser um negócio meio assim, subjetivo e tal, que sempre eu tive em mim, eu nunca soube explicar para as pessoas, Aline, era super engraçado. Eu acho que era julho e agosto, Aline. Eu não sabia explicar para as pessoas que eu queria me candidatar. É bizarro, bizarro, Aline. E aí o pessoal falou, Abdan, a gente vai para reunião de captação, precisa ter isso muito claro, um discurso muito fino. E eu nunca soube explicar, né? E aí depois, óbvio, eu fui, de alguma maneira, alinhando o discurso, e para mim veio as duas questões, acho que eu já até comentei aqui. Uma, que é essa questão dessa responsabilidade, né, Aline? Eu acho que eu sinto, e até é bizarro, né? Quando você vira vereador, o pessoal te chama de autoridade. Eu falei, me respeita, tenho 23 anos, chama de autoridade aqui. E isso, de fato, é um ponto muito importante, Aline, para a gente entender a dimensão da responsabilidade que os atores políticos têm, né? No sentido de, ali você vai ter, na minha cidade, um orçamento de 700 milhões de reais, vai cuidar de uma rede de 38 mil alunos, e, de alguma maneira, o futuro deles vai estar decidido e vai estar na sua mão. Eu sempre falo para as pessoas isso, que a pandemia mostrou para a gente que se a gente não tiver um gestor público, um político, que tenha sensibilidade na ponta, que tenha o mínimo preparo, que tenha compromisso com a vida das pessoas, infelizmente isso vai significar a morte da população negra. E foi o que a gente viu, né? Desde o âmbito nacional até o âmbito municipal nos municípios. Então, eu acho, Aline, que esse peso e essa responsabilidade veio muito forte para mim. Porque é isso, né? Eu falei isso muito na minha campanha, que não dá, o Thiago trouxe isso, não dá para a gente viver de herói. Né? Então, a minha história é bonita, é super bacana, mas eu não consigo dormir sendo o único, né? A ter as condições de acessar o ensino superior de qualidade, ter uma condição de ter um emprego bacana. Então, para mim, esse sentimento um pouco de revolta, de responsabilidade, sempre foi muito latente para mim. Né? Eu acho que foi o que me impulsionou a querer ser super ousado, a trancar a faculdade para disputar uma eleição e para dar o sangue para ganhar uma eleição. Obrigada por compartilhar um pouco dessa. Era uma curiosidade pessoal e nem estava na minha pauta, mas você foi falando, eu falei, eu quero saber o que aconteceu. Retomando, tem pensando, né, nisso que você trouxe do compromisso em fazer a diferença, né, em se colocar à disposição da transformação, sendo um agente, né, colocando a mão na massa e indo lá fazer o que tem que ser feito. A gente está falando hoje aqui para uma rede de líderes, né? Eu queria muito que a Mafô começasse, que todos vocês pontuassem qual é o papel da liderança, das diversas lideranças que a gente tem na luta antirracista, né? A gente tem aqui gente da educação, da política, enfim, de diversas, do mundo corporativo, do mundo da esfera pública. Então, como em diferentes áreas, essas pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje podem se sentir convocadas a estar na luta, a empreender essa luta antirracista? Excelente pergunta, Aline. Vamos lá. Para responder a sua pergunta, eu vou contar uma história. Eu adoro contar história. Sei que a gente não tem muito tempo, então eu vou ser super breve. Quando o Mandela assumiu a África do Sul, ele tinha um desafio gigante, que era reconstruir a África do Sul. Tinham acabado de oficialmente deixar de valer o apartheid, o que na prática até hoje se configura como parte da cultura, porque mesmo que a lei se encerre, a transformação cultural ela é muito mais lenta. Ele tinha um país, então, em que dois grupos se odiavam e que ele veio de um processo de muitas guerras. E aí, ele chamou para trabalhar com ele um pensador, na verdade um transformador, que era o Adam Kahane, e ele trouxe 3 coisas que eram muito importantes para que o Mandela conseguisse construir a África do Sul. Isso tá assim, tem vários livros, mas essa história que eu estou contando, ela tá num livro que chama Trabalhando com o Inimigo. Como colaborar com quem você não gosta, desconfia ou discorda. Aqui eu sei que ninguém tem esse problema, mas vai que alguém tenha, então eu sugiro vocês que tenham esse livro, para mim era um livro de cabeceira. E ele falou que tem 3 coisas, ele trouxe 3 elementos que eu acho que são muito importantes para essa conversa, tá? Que mostram exatamente qual que é o papel de uma liderança. O primeiro de tudo é que para você construir esse país que é para todo mundo, a gente precisa ter todo mundo no time.
E isso significa não que você traga as pessoas para construir com você, que pensem como você, mas que olhem para o mesmo lugar que você. Às vezes, a gente não vai trafegar pela mesma estrada, e tudo bem. Porque exatamente porque a gente está em estradas diferentes que a gente vê pontos diferentes sobre essa estrada. E a gente consegue, inclusive, identificar quando o outro pode tropeçar em alguma coisa. Então, a diversidade das pessoas, ela tem que ser parte da construção, mas desde que todas elas olhem para o mesmo lugar. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele traz é a reflexão de que a gente está vivendo um processo em que qualquer discussão que é muito complexa, ela entra em processos de polarização. Essa é a grande armadilha. Então, a esquerda versus direita, cloroquiners versus quarenteners, mulheres versus homens, brancos versus negros, enfim. A gente rapidamente é sequestrado por essa discussão. E o que dificulta, ou o que aproxima e o que distancia disso acontecer? A comunicação, o diálogo. E o que é o diálogo? O diálogo não é uma disputa de tênis onde um ganha e outro perde. O diálogo é a construção de consensos. Por quê? Porque no final das contas, Aline, a gente concorda com 90% das coisas. A gente discorda de 10%. Por onde a gente começa a nossa conversa? Por onde a gente discorda. E aí não tem chance disso acontecer. Então, a construção dos consensos não é para você, todo mundo pensar igual, mas é por onde a gente começa a conversa. E isso, quando a gente fala, por exemplo, nas ações afirmativas, é o grande exemplo. Porque qual que é a pergunta central das ações afirmativas? Você é a favor ou contra? Primeiro, essa pergunta não faz o menor sentido. Não é sobre ser a favor ou ser contra, é sobre pensar qual é a melhor estratégia para reduzir o tempo de desigualdade e garantir uma maior oportunidade para todas as pessoas. Se você começa por onde você concorda, é muito difícil que você tenha um processo de discordância, porque no final das contas, nem quem fala sobre ser contra as ações afirmativas é de verdade contra. A discussão é sempre assim, mas eu não quero que isso seja para sempre, mas ninguém nunca disse que ia ser para sempre. Ela é uma medida importante, provisória, para a solução de um problema que é histórico. Então, isso é o segundo ponto fundamental. E o terceiro tem a ver com se colocar em jogo. A gente normalmente olha a discussão sobre esse tema pensando qual que é o papel do outro. E no final das contas, é entender o seguinte: se eu não sou parte do problema, eu não serei parte da solução. E o que a gente faz? Não, se você é parte do problema, então você tem que ser parte da solução. Então, isso já começa errado. Então, a gente precisa se entender como parte do problema para sim ser parte da solução. O que significa isso? Todos nós somos parte do problema. Todos nós, em alguma medida, somos o problema. E por que isso é importante? Porque ajuda a entender um conceito que eu tenho trabalhado muito, que é a história da empatia. O Abdan já me ouviu falar sobre isso, o Thiago também não aguenta mais, mas eu acho super importante reforçar isso, porque normalmente a gente coloca a empatia no lugar... Pede pro papai. A gente coloca a empatia no lugar de se colocar no lugar do outro. E ninguém pode assumir o lugar do outro. O grande processo que a gente pode viver é transformar a partir do lugar que a gente tem. E isso significa se ver como agente da transformação e não sugerir sobre o que o outro tem que fazer. Então, brancos não têm que defender negros, não tem que apoiar os negros. Brancos têm que conversar com os brancos, têm que entender o que é o privilégio, o que significa ser branco numa sociedade. Homens não têm que proteger as mulheres, não se trata dos príncipes salvando as princesas, se trata dos homens construindo novos modelos de masculinidade, conversando com seus camaradas. Essa construção é a mais difícil e é a mais poderosa na mesma medida. Então, essa compreensão sobre empatia, de você pensar que aquele lugar que você ocupa pode promover um impacto positivo sobre a vida da outra pessoa, é a transformação que a gente precisa viver. Quem consegue fazer isso? Por onde isso começa? Pela liderança. Uma liderança engajada é o ponto de acupuntura necessário para fazer qualquer transformação acontecer, seja no mundo corporativo, seja dentro dos espaços da política institucional, seja nas universidades, seja dentro das organizações. Os pontos de acupuntura servem para quê? Para irradiar as transformações nas diferentes possibilidades que ela acontece. Então, quando você tem uma liderança que é engajada, quando você se vê como parte dessa construção, e quando eu falo liderança, não é aquela pessoa que vai estar
sempre na frente, porque você tem, como você bem trouxe, Aline, várias formas de exercer a sua liderança. Cada um de nós pode e deve exercer a sua liderança. É exatamente sobre isso. É sobre você encontrar qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito. Quando você encontra qual é o seu propósito, você consegue fazer as transformações que são necessárias. Então, passa por aí um pouco pensar que a liderança, ela não é só sobre ser líder, mas é sobre você assumir a responsabilidade, a corresponsabilidade de fazer a transformação acontecer. Porque não se trata, de novo, de cair na armadilha de dizer assim, se a gente começar agora a falar sobre os negros, uma vez, muito recentemente, e é muito chocante isso, né? Porque você fala assim, eu não vou mais ouvir esse tipo de coisa, mas você escuta. Recentemente eu escutei que, assim, uma pessoa me dizendo assim, não, mas eu não tenho a cor da moda, dizendo para mim, né? Mas, assim, eu também tenho o meu valor. E eu falei, mas, assim, primeiro é isso, né? Assim, o que significa ter a cor da moda? Né? Porque, afinal de contas, agora se só fala sobre negros, tudo é sobre negros. E a segunda é, por que o discurso de valorização de um grupo, ele se coloca num discurso de oposição ao outro grupo? Não se trata disso, se trata de reconhecer que são lugares diferentes, com necessidades diferentes e, portanto, com ações diferentes para que todo mundo consiga chegar lá. Exatamente, Mafuane. Eu tô assim. É muito bom ouvir você falar tantas coisas com tanta coerência. Muito obrigada por compartilhar seus pensamentos tão explícitos, né? Eu ia falar com tanta clareza, mas não vou falar com tanta clareza, de uma forma tão explícita. Professor Tiago, o senhor pode complementar a fala da Mafô, por favor? É difícil complementar qualquer coisa que a Mafone fale, porque ela já consegue trazer quase tudo. Mas acho que tem uma questão importante, que é a gente pensar que a gente vive cada vez mais numa sociedade, num mundo complexo. E quando a gente fala complexo, significa que é necessário que a gente encontre soluções para temas como mudança climática, racismo estrutural, tantos temas que a gente tem na sociedade, no mundo, que é necessário que a gente trabalhe em conjunto. A gente vê, por exemplo, os ganhadores e ganhadoras do Nobel de várias áreas, quase sempre nos últimos anos tem sido em conjunto com times, porque as soluções complexas elas não podem ser resolvidas por algumas pessoas individuais, mas, na verdade, elas são resolvidas na diversidade, no compartilhamento de ideias. Então, o papel da liderança é, efetivamente, não ser aquela pessoa que consegue governar sozinha uma determinada equipe ou um determinado trabalho. Na verdade, é alguém que tem a inteligência emocional, além do conhecimento, para conseguir entender o papel da diversidade, da equidade naquele contexto, para poder entender, por exemplo, se as responsabilidades e as possibilidades de exercício da liderança estão sendo distribuídas de forma minimamente igual. Tem a Viola Davis, quando ganhou o Oscar, dizendo que obrigado por me darem esse papel, porque pessoas negras muitas vezes não ganham o Oscar, também porque elas não conseguem mostrar quão brilhantes que elas são, porque os papéis não são dados para elas nos filmes. Então é necessário que a gente tenha um exercício de possibilitar que a todos, enquanto líderes, que todas as pessoas das equipes, dos trabalhos conjuntos, consigam ter ali, a produzir o fruto coletivamente do seu trabalho de forma conjunta e na maior diversidade possível em termos de educação, de background, de raça, de gênero, pessoas com deficiência e tantas outras diversidades possíveis que a gente tem que a gente possa pensar. Então, ser líder no século XXI tem muito a ver em trabalhar em conjunto, em exercer em conjunto essa liderança de forma compartilhada e com uma inteligência emocional que leve em consideração a questão de equidade, a questão de diversidade profundamente. E eu acho que também tem uma questão importante que é ter a ideia de que a gente muitas vezes está trabalhando com pessoas que discordam da gente, né? A Mafone mencionou a questão do Mandela e no pós-apartheid na África do Sul, até escreveu um texto há um tempo falando como dialogar com quem discorda de você, e uma das estratégias é reconhecer que muitas vezes a gente pode concordar nas conclusões, mas não necessariamente como chegamos até essas conclusões. Então é importante que às vezes a gente tenha noção de que as pessoas não precisam concordar 100% do que a gente pensa, mas na verdade a gente precisa construir consensos possíveis para que a gente possa de fato mover a sociedade para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade que repare as discriminações históricas, uma sociedade que de fato aumente
possibilite as opções para as pessoas, todas as pessoas possam exercer seu talento, sua dedicação, e de fato que a gente vive uma sociedade mais igualitária. Então, não necessariamente a gente precisa concordar completamente 100%, mas a gente precisa ter pelo menos a ideia de respeito, a ideia de empatia, a ideia de que muitas vezes consensos são construídos com base em razões diversas, que as pessoas não necessariamente concordam nas razões, mas concordam nas conclusões, e também reconhecer que existe uma realidade compartilhada. A gente está vivendo num mundo que é muito da desinformação, do fake news. É necessário que a gente cada vez mais exerça o papel da ciência, das universidades, do jornalismo, para efetivamente corroborar com essa realidade compartilhada e entender, por exemplo, que a gente vive num mundo que está caminhando uma crise climática, a gente vive num mundo que tem mais pessoas negras sendo mortas pela polícia. Todos esses dados são dados da realidade. Acho que a gente está tendo alguns probleminhas técnicos. A gente perdeu um pouco a conexão com o professor Tiago, mas acho que voltou. Voltamos? Sim? Professor, o senhor pode prosseguir? Não, desculpa, Lida, eu já tinha terminado, na verdade, era só falar um pouco dessa realidade compartilhada, que é necessário que a gente tenha, além da empatia e de tudo que a Mafane falou, a gente exercer a confiança em dados, em ciência, para que a gente possa exercer a liderança de forma compartilhada, mas também entendendo o mundo que a gente vive e como a gente pode, juntos, coletivamente, mudar esse mundo em conjunto. Perfeito. Abidã? Legal. Concordo muito com tudo que a Mafane falou e também o professor Tiago. Só queria complementar duas coisas que eu acho que são super legais a gente lembrar e reforçar, que eu acho que muito nessa dialética que o professor Tiago trouxe da gente oportunizar para que mais jovens negros possam ter seus espaços de oportunidade de poder demonstrar o seu talento e tal. Eu acho que é muito importante nesse momento, de alguma maneira, a ousadia das lideranças que a gente está falando aqui e também, de alguma maneira, nesse comprometimento na luta antirracista. Né? Eu acho que é isso. Ser antirracista também é você dar oportunidade, criar oportunidades para que mais negros possam ter o seu espaço. Daí eu vou dar um exemplo aqui muito legal, que eu acho que, se eu não me engano, já se concretizou lá no Rio, do Eduardo Paz, o atual prefeito que acabou de ganhar a eleição, colocou uma menina de 22 anos, negra, que vai ser a futura secretária da mulher lá na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se isso já se concretizou, mas era, acho que, o nome mais cotado lá. E isso acho que mostra um pouco, né, da ousadia de você dar oportunidade para essa jovem negra brilhar e ter um pouco da sua oportunidade agora de mostrar o seu trabalho. Né? Isso eu acho que é super legal. Um outro ponto que eu acho que é fundamental, Aline, é a gente também pensar uma coisa muito importante, que acho que a Mafu fala muito sobre isso, e eu já vi muita gente trazendo esse ponto, que é a questão dos vieses, né? Desde da contratação até os vieses da gente no dia a dia do trabalho, e aí para gestores públicos, na formulação de políticas públicas, isso é fundamental a gente estar sempre atento e nos pegar, às vezes, com um viés racista, etc. Acho que é muito importante a gente ter isso na mente, se aprofundar nos estudos em relação a isso, acho que é fundamental. Vou dar um exemplo do que aconteceu esse ano na pandemia. Eu lembro que, por conta da pandemia, o número de operações policiais diminuíram e o número de mortes de pessoas em operações policiais aumentaram, né? Então, ficou claro ali que, na verdade, existe, de fato, um viés ali nas operações policiais, no trato, nas abordagens, que a gente vê a política pública que as lideranças precisam tratar, né? Precisam ter um olhar de recorte, precisam entender como diminuir essas assimetrias racistas no trato e no dia a dia do trabalho. Então, isso eu acho que é muito legal também a gente pontuar e as lideranças tomarem cuidado e poderem, de alguma maneira, se aprofundar nesse tema. Perfeito. A gente está agora indo para
está em 2/3, né, dessa mediação, e agora indo já mais para o final, a gente ainda tem mais uns 20 e poucos minutos, mas é um momento que eu convoco vocês, mais uma vez, a interagirem com a gente, mandando perguntas. Eu fiquei muito feliz, porque tem muitas, e são muito boas a qualidade das perguntas. Também tem muitos elogios, as falas poderosas, a história do Abidã, que é uma história muito inspiradora. Muitas pessoas saudando o professor Tiago pelas suas colocações. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que eu achei muito potente, que começando pela Mafô sempre, que exemplos de liderança e representatividade mais inspiram vocês e quais as redes de líderes poderiam... Que exemplos de liderança e representatividade mais inspiram vocês? Poderiam citar algum exemplo positivo e inspirador dentro da rede ou fora? Essa é uma pergunta do Wellington de Freitas Silva. Dentro da rede de líderes da Lehman? Exato. Ele pede para você citar exemplos positivos, né, e inspiradores para você. Podem ser pessoas da rede ou não, né? Mas quem são os líderes que inspiram você na sua ação, dentro da sua área de atuação? Tá, vamos lá. Difícil. Boa pergunta essa, pois é. Eu tô aqui pensando, assim, eu acabei de chegar na rede, tá, gente? Então, eu conheço ainda poucos líderes, então não sei se essas pessoas são, mas vamos lá. Uma das pessoas que eu acho que acabou de entrar, que eu gosto muito, e que é da mesma linha e da mesma geração do Abidã, é a Monique Evely, que é uma menina extremamente talentosa. Junto com ela, a Nina da Hora, que são duas pessoas que têm olhado muito essa discussão da tecnologia e feito uma reflexão super importante sobre o que a gente chama de algoritmos. Eu gosto muito quando a Nina traz... isso, é uma cientista de dados, jovem, que fala, bom, o futuro da tecnologia não é a programação, é o pensamento crítico. Eu achei isso incrível. Eu acho que... se a gente for pensar, assim, saindo desse universo, indo mais para um universo de construção, eu trago sempre a minha mãe, porque eu acho que a minha mãe, ela reuniu características que eu acho muito importantes num tipo de liderança muito, muito particular, que é a liderança que se coloca, como o Tiago bem colocou, para que a manifestação da transformação seja pelos outros. Então, a minha mãe doou a sua vida e doa até hoje num processo para todas as pessoas, e ela começou isso com a educação, e agora ela está na saúde, e depois ela está indo agora para a tecnologia. Hoje ela me mandou, porque a minha mãe se reinventa muito, né? Então agora ela está com 72 anos e reinventando, e foi para o mundo dos games. Foi construir games agora, que ela está agora entendendo a tecnologia e olhando para esse lugar, que era um lugar para ela novo e que ela está se desafiando. Então, eu acho que, né, nesse lugar de reconhecimento, a minha mãe, ela me ajudou a construir esse lugar da potência e de dizer que eu posso estar onde eu quiser e da forma que eu quiser. Então, para mim, eu acho que é uma grande referência. Se a gente for olhar para o cenário do mundo corporativo, a gente tem hoje um conjunto, e é muito interessante porque se você me fizesse essa pergunta, Aline, há 2 anos atrás, eu diria... Eu estou olhando para as mulheres, tá? As mulheres negras especificamente, eu diria que a gente tinha uma mulher negra para poder dizer, ela é a nossa referência onde a gente gostaria de chegar, que é a Rachel Maia, e hoje a gente tem um grupo de mulheres que chegaram nesse lugar de liderança. A Samantha Almeida, a Vivi Duarte, que agora é a CEO do BuzzFeed, a própria Monique, que criou o seu próprio empreendimento e é uma potência. Então, você tem um grupo de mulheres negras que estão nesses lugares, espaços de poder muito importante. E aí eu queria dizer, né, falei das mais velhas e queria trazer as mais novas, né? Vocês viram a minha filha mais nova de 3 anos, estava aqui no meu colo, que ela também, do jeito dela, é muito interessante, porque eu sou, e tudo que eu faço é por ela, e com o meu filho também. Então, os meus filhos, eles acabam sendo para mim grandes referências para dizer assim, esse é o mundo que eu quero, porque hoje a minha filha fala, não mexe nos meus cachinhos porque você vai machucá-los.
E isso é uma transformação super importante em relação. E assim, ela é terrorista total, manda na casa. E eu acho que isso é muito importante para uma criança de 3 anos, porque eu sei que o mundo vai dizer para ela que ela não pode. Então, quando eu vejo a minha filha dizendo eu posso fazer o que eu quiser e construindo a sua própria, né, existência, eu acho isso muito potente para que ela possa viver nesse mundo de um jeito muito mais completo. Ah, eu teria um monte, gente, mas assim, Ai, vocês me mas fizeram uma pergunta muito difícil de responder, então eu falei as que vieram primeiro na minha cabeça, Mas gente. foram muito boas. As mulheres negras todas que você citou são maravilhosas, as mais novas, as mais velhas. E muito interessante essa perspectiva de aprender com os filhos, né? Deles se tornarem uma referência de liderança até para nós. Professor Tiago, compartilhe conosco quem são os líderes que me inspiram. Como a Mafone estava falando, é meio difícil, né? É bem difícil a gente pensar pessoas específicas, porque a gente também tem uma gama de pessoas que a gente acha que são interessantes e líderes em suas diferentes áreas. Como a Mafone também acabei de chegar, então talvez eu não lembre muitas pessoas da própria rede, mas eu não fiz a minha lição de casa, talvez o Abdan tenha feito, né? Como um bom político. Mas acho que uma coisa que algumas pessoas que eu posso pensar aqui de cabeça, eu tenho uma admiração profunda por pessoas como a Bianca Santana, que é uma das lideranças da Coalizão Negra por Direitos, que tem feito um trabalho fantástico. Eu tenho também uma admiração muito grande pela Sueli Carneiro, que é uma das grandes feministas brasileiras que trabalha muito com o feminismo negro e que é muito importante para a construção do que a gente entende hoje como equidade, como igualdade, como perspectiva feminista negra. Eu acho muito importante. Essas são também do fundo político, né? A gente vê algumas pessoas mais recentemente, como a própria a Erika Hilton, que traz essa perspectiva interseccional LGBT e negra, que também é uma pessoa que eu admiro muito. Luana Genot, que também trabalha muito com a questão de equidade racial. Monique que a própria Mafone já mencionou. Então, acho que todas essas são algumas das referências que eu tenho como norte, efetivamente. Leio, escuto e vejo como bússola mesmo para que a gente caminhe para mais igualdade e equidade do ponto de vista racial, de gênero e todas as formas possíveis. Então, essas são algumas pessoas que eu sempre estou atento para escutar um pouco mais sobre elas. Obrigada por compartilhar conosco. Abdan? Não, bacana. Acho que assim, de dentro da rede eu conheço, até um pouco injusto, mas eu conheço a galera, então vou colocar alguns nomes aqui que eu admiro muito. Eu acho que tem assim, duas mulheres negras que são minhas referências hoje, e até me incentivaram e motivaram muito a estar na política. Acho que uma é a Thaís Ferreira, que acabou de se eleger vereadora lá no Rio, e também a Mônica Seixas, por todo o trabalho que ela fez com a bancada. Eu acho que é um trabalho sensacional. Fizeram história no Brasil, né? Colocando, se não era o primeiro, um dos mais relevantes mandatos coletivos que conseguiram entrar na Câmara Estadual aqui de São Paulo. Então, acho que são pessoas incríveis. O grupo lá do Pantera também é um grupo que criaram antigamente, faz muito tempo, de líderes negros da fundação. Eu sempre acompanho as discussões, Débora, Cosme, toda a galera ali me inspira muito, muito mesmo, para estar atuante, estar aguerrido, continuar o nosso trabalho. Então, acho que são pessoas que eu conheço, até às vezes meio doido falar que admira, mas são pessoas que eu tenho no coração. De fora, eu acho que tem algumas pessoas que, acho que até, de alguma maneira, me ajudaram a construir um pouco do que eu penso, quem eu sou. Então, acho que o primeiro é o professor Silvio de Almeida. Eu acho que não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo, mas é um cara que acho que tudo que eu... Não sei se tudo, mas a maioria das coisas que eu sei hoje sobre raça, sobre essa pauta, eu li dele. Então, acho que foi a primeira pessoa que eu li a respeito. Então, acho que é uma pessoa que eu considero demais. Djamila também, acho que é um grande ícone aí também dessa nova geração que vem escrevendo, e acho que uma das maiores intelectuais negras que a gente tem atualmente.
E o professor Tiago e a Mafone também, são pessoas que me inspiram. Aí não vale, né, a vida? Pessoas que inspiram todo mundo. Muito bom. A gente ainda tem mais uns minutinhos, vou fazer uma pergunta. Na verdade, assim, como tem muitas perguntas maravilhosas, eu não vou mais rodar entre todo mundo, vou fazer específicas. Então, vou fazer uma para a Mafô, uma para o Tiago e outra para o Abidan. Tudo bem? Seguinte, professor Tiago, é gratificante participar de um diálogo com tanto conteúdo. A pergunta é, que cenários você antevê para as relações raciais no Brasil nos próximos 20 anos? Ali, é uma ótima pergunta e desafiadora. Eu estava assistindo antes de ontem a pré-estreia do novo documentário do Emicida, que a Mafone mencionou também 2 vezes o Emicida, e ele falou uma frase muito importante. Ele disse o seguinte: olha, sempre que o Milton falam que eu sou uma pessoa do futuro, com visão de futuro ou algo do tipo, ele sempre fala, não, eu quero ser uma pessoa do presente, eu quero estar aqui completamente neste momento, nesta hora. E acho que é muito poderoso a gente pensar isso, de que o futuro, como estarão as relações raciais daqui a 20 anos, ele é construído hoje. Ele é construído com o que a gente puder fazer hoje e o que a gente quer fazer hoje das nossas relações. Se a gente quer construir relações menos desiguais, relações que promovam efetivamente uma distribuição dos privilégios, que a gente consiga efetivamente desmantelar os privilégios. Então, acho que se a gente está pensando como vão ser as relações raciais daqui a 20 anos, a pergunta é o que faremos, na verdade, das relações raciais hoje e agora? E acho que tem muita potência sendo colocada. O Abidan mencionou muito da questão da política. Eu vejo essas novas eleições como, efetivamente, fissuras sendo criadas dentro do sistema político para que a gente consiga ter maior oxigenação, que a gente consiga respirar dentro do sistema político e que, de fato, a gente consiga criar uma renovação nesses espaços. A gente tem no debate público muitos intelectuais, negros e negras, trazendo diferentes perspectivas sobre a questão racial e tantas outras questões. Então, é necessário que o que a gente vai ter daqui a 20 anos é o que a gente vai construir hoje, aqui e agora. Perfeito. Uma pergunta para a Mafô. Desculpa, eu não mencionei a pessoa que fez a pergunta anterior, que foi o Amilcar Pereira Cardoso. Tá? Um beijo para você. Seguinte, Mafô, perguntam aqui, o Wellington pergunta... Desculpa, não é o Wellington, é Luciano. Só um minuto, gente, que eu me perdi. Aqui. A representatividade feminina negra é um assunto no universo corporativo, na gestão das empresas? Como efetivamente se enfrenta esse tema dentro das organizações? Ótima pergunta, Luciano. Sim, ela é um tema, e ela é um tema, eu diria, bastante presente. Se você me fizesse essa pergunta há 2 anos atrás, eu teria uma resposta diferente do que eu tenho hoje. Aquilo que a gente conversou hoje sobre representatividade tem acelerado os processos de discussão sobre a representatividade de mulheres negras dentro do mundo corporativo. Obviamente, a gente está longe do que a gente gostaria, mas essa é uma discussão que está colocada na mesa. Temos respostas para tudo? Não, não temos. Mas eu posso te falar da última experiência que eu tive, a oportunidade de fazer parte, que foi a construção do compromisso antirracista da Avon. Quando a gente começou, e assim, eu vou te dizer isso porque a gente começou essa discussão na Avon há 5 anos atrás, tá? Ela é uma discussão que ela exige um processo de amadurecimento, e o efeito dos processos que aconteceram em 2020, somados à pandemia, né, então o efeito George Floyd somado à pandemia, ele acelerou um processo de discussão, porque a gente sabe que as mulheres negras elas estão nos piores índices de todos os indicadores sociais, então, e elas são o maior grupo populacional que a gente tem no Brasil. Então, a frase da Angela Davis, ela é muito verdadeira. Quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura inteira se movimenta com ela. Por quê? Porque as mulheres negras são a base da pirâmide. Então, olhar para a base da pirâmide é a possibilidade
possibilidade de você efetivamente transformar o país inteiro. E aí, nesse lugar, entram as mulheres negras para ocupar os espaços de poder, sentar nas mesas de discussão, ser parte da estratégia central dos negócios. E nesse exercício, a gente vê o que a gente construiu dentro da Avon. Esse compromisso saiu há 3 semanas atrás. Ele tem a ver com representatividade, então, de acelerar para uma década o que demoraria 150 anos. Então, a gente construiu um plano de 10 anos para reduzir de 150 para 10 o tempo que demorará para a gente pensar a equidade. Isso significa ter pelo menos 30% de mulheres negras em todos os espaços da liderança, você ter um processo de mentoria e desenvolvimento das mulheres negras puxado e desenvolvido colaborativamente, como o Thiago bem colocou. Nenhum processo é de mão única, né? Então, por exemplo, os processos de mentoria da grande liderança da Avon com as mulheres negras é um processo também de aprendizado da grande liderança sobre como transformar todo o ecossistema. Repensar toda a nossa comunicação. Nós lançamos um manifesto antirracista há 3 anos atrás, um manifesto de afrofuturo, de afrofuturismo, há 3 anos atrás, o que é o movimento do afrofuturo? É você resgatar o passado, celebrar as conquistas presentes e antecipar o futuro. Basicamente é isso, né? Quando você olha o Wakanda, quando você olha o Pantera Negra e todas essas manifestações culturais, sociais, olhando o afrofuturismo, né? Beyoncé com um Black King, são essas possibilidades de antecipação desse futuro. Então, isso exige uma releitura do mundo, uma releitura passa pela questão comunicacional. E um terceiro elemento que tem a ver também com uma coisa que o Thiago trouxe logo no começo, que é nenhuma empresa, quando ela se constitui como uma empresa, ela faz um contrato social. Um contrato social é nada mais do que a sua responsabilidade e a sua relação com a sociedade. E nesse contrato social, necessariamente precisa passar por essas relações com a sociedade, olhando para os movimentos sociais, para o processo de desenvolvimento econômico. Então, a gente tem pensado como é que a gente acelera o processo de empreendedorismo feminino. Então, todo esse processo ele foi pensado, e também como é que a gente trabalha o investimento social privado. Por quê? Porque se você não olha o investimento social com essa lente, você não consegue fazer. Então, hoje, eu diria para você que sim, as empresas têm olhado, só que você tem 2 grupos de empresas, as oportunistas e as que estão olhando isso por oportunidade. Para mim, qualquer um desses caminhos são importantes. O que vai acontecer é que as oportunistas, elas vão tropeçar no meio desse caminho e o tombo não vai ser pequeno, porque hoje não se aceita mais a incoerência. Por outro lado, é muito importante porque elas estão aprendendo, e a gente está vendo exemplos dia após dia do que tem acontecido com as empresas que não têm olhado para isso, ou que têm olhado para isso de uma forma que não é 360. Então, acho que a grande discussão que a gente tem hoje nas empresas não é se devemos ou não, é por onde a gente começa e como é que a gente faz para que de verdade a gente tenha uma transformação que é real, porque não dá mais para ser para inglês ver, não dá mais para ser só porque a gente quer ficar bem na foto. Excelente, Mafone, excelente. Excelente essa colocação e a urgência de chamar para o compromisso de ser um agente de mudança. Independente do viés que a gente acredite, o desenvolvimento, o enfrentamento e o combate às desigualdades e ao racismo se coloca preponderante no país. Então, muito importante que as empresas, de maneira geral, se sintam parte desse movimento e com responsabilidade, escrita ou não dentro do seu contrato social, de fazer parte da mudança, né? Nesse sentido, Abdan, tem uma pergunta muito interessante para você, de uma pessoa que não quis se identificar. Ela pergunta, o que você acredita ser o caminho possível para efetivar e garantir democraticamente a participação de mais mulheres e homens negros em cargos de liderança no Brasil? Legal. Aline, eu acho que essa discussão parte muito da gente entender um pouco dos desafios que a gente estava colocando aqui e como a gente consegue superar eles, assim, sabe? Eu acho que, principalmente na política, é algo gradual, né? E a gente sabe alguns caminhos que a gente comentou aqui, né? Que eu acho que um pouco do recurso financeiro, um pouco da gente trabalhar a formação política e de base
dos jovens negros e mulheres negras. Acho que tem um ponto também fundamental desse processo de liderança, então como a gente consegue abrir espaço para novas pessoas possam ocupar os seus espaços. E eu acho que a gente tem um trabalho fundamental também, que é assim, acho que a gente teve no Brasil um movimento muito doido, assim, de não conseguir renovar partido assim, político. Isso é bizarro, porque a gente teve uma geração dos anos 90 que liderou a transformação política de redemocratização no Brasil, isso é maravilhoso. No entanto, a gente não conseguiu renovar os partidos políticos, e a gente vê isso na base, né, que a gente tem um grande número de partidos que não conseguiram articular uma militância negra institucionalizada ali, que tenha voz, que consiga participar dos processos políticos. A gente tem iniciativas super legais, como, por exemplo, o Plomo Periférico que eu citei aqui, até partidos que têm uma raiz negra muito legal tentando ser criados, que eu acho que vai, de alguma maneira, minando esse sistema, assim, sabe? Até um pouco do que eu tentei fazer, né? É justamente ir para a política partidária e tentar construir dentro do partido as organizações negras que agora, a partir de agora, principalmente, com a proporcionalidade de recursos e investimentos, vai ser fundamental a gente estar organizado, a gente ter um espaço institucional para falar e ter voz e ser ouvido, para que a gente consiga garantir essa estrutura mínima para a gente ter cada vez mais pessoas no poder público que consigam ir para uma eleição de maneira competitiva, que possam ir para uma Secretaria de Educação, por exemplo, bem preparada e consiga desenvolver um bom trabalho. Então, acho que esses são um pouco os gatilhos que eu vejo que vão garantir mais pessoas lá dentro, assim, sabe? Acho que essa proporcionalidade de recursos que a gente teve foi um avanço gigantesco mesmo, assim. Agora cabe o nosso trabalho a garantir mais democracia e mais transparência dentro dos partidos políticos para que esse avanço seja de fato implementado, né? Isso eu acho que é muito importante, assim. Muito bom. Gente, o negócio está tão bom que eu ganhei mais tempo para a gente ficar conversando. Então, eu vou fazer mais uma rodada de perguntas. Na verdade, eu acho que essa pergunta é tão interessante que todo mundo, cada um de vocês, poderia dar uma contribuição. Cadê? Acabei de me perder, achei. Como facilitar a jornada dos intrativistas dentro das empresas e fundações? Como evitar o tokenismo? Achei essa pergunta, ó, cabeluda. Quem se arrisca a começar? Ninguém? Afô, você. É contigo. Não, vambora. Eu tô aqui, eu adoro falar, né? Então, gente, se vocês deixarem, eu vou ficar conversando, porque eu adoro esse tema. Vamos lá. Vambora. Bom, vamos começar pela primeira parte da pergunta, porque a segunda parte eu acho que é uma outra estratégia, né? A questão do tokenismo. Bom, como é que a gente cria espaços seguros para, de fato, conseguir fazer com que emerja essa discussão? Então, o que tem acontecido hoje dentro das empresas e que tem sido muito importante? Primeiro de tudo é a criação do que a gente chama de grupos de afinidade. O que são os grupos de afinidade? Um espaço seguro para que as pessoas que sejam por questões de gênero, por questões de raça, por questões de orientação e identidade de gênero, né? O grupo, a comunidade LGBTQIA+, PCDs, terceira idade, enfim. Esses grupos que eles possam ter um espaço para poder falar sobre as suas questões. Por quê? Porque tem questões que são específicas do grupo e é muito importante ter um espaço para poder falar sobre as suas dores, para poder reconhecer, inclusive, aonde e como você pode lidar com as adversidades. Porque, no final das contas, cada um de nós vive processos e dificuldades e momentos difíceis durante a nossa carreira, e o que ajuda muito é você ter um espaço para poder falar sobre isso. Então, acho que isso é uma coisa que tem ajudado muito. A segunda coisa tem a ver com mentoria. A mentoria, ela tem dois papéis. O primeiro é para você desenvolver habilidades que você não tem, porque você não teve a oportunidade de ter na sua vida, o que não te define, né? Mas que elas são importantes para pensar no seu processo de crescimento e também para que isso também funcione como um processo de educação para o outro. Então, que é o que a gente chama de mentoria reversa. Então, a mentoria, ela é um processo importante para os dois, não é de novo uma via de mão única. Então, criar processos de mentoria dentro das empresas tem sido importante. Outro ponto é criar processos de desenvolvimento que ajudem a lidar com algumas questões que são cruciais. Então, por exemplo,
como é que você aprende, né? E aí, olhando para a política, eu faço parte do Conselho do Renova, e a gente vem discutindo muito como é que a gente prepara os líderes políticos ou quem vai se candidatar para percorrer essa jornada. Porque ela é uma jornada que tem muitas nuances no caminho, e uma delas é como é que você aprende a lidar com pessoas que pensam diferente de você. Como é que você vai criando estratégia? Como é que você aprende a ser política? Isso acontece também dentro das empresas, porque não se trata, e isso é uma conversa que eu faço muito quando eu faço a mentoria de jovens, negros, não se trata de você deixar de ser você. Eu estava conversando com um líder do Itaú, e aí ele estava dizendo, não, porque o Moisés, ele é CTO. E aí ele falou assim, não, porque os nossos cabelos também são corporativos. Eu falei, pois é, mas isso é um processo muito recente de discussão, mas é super importante. Então, você não precisa deixar de ser você. Agora, você precisa encontrar qual que é a sua melhor versão. Porque muitas vezes, e isso é uma coisa que eu teria... uma vez me perguntaram, eu gosto muito de perguntas, eu sou uma colecionadora de boas perguntas. Uma vez me fizeram a seguinte pergunta, o que você diria para uma Fani de 25 anos? E o que eu diria para ela é, você não precisa deixar de ser você para que você conquiste as coisas que você acha importante. Você não precisa deixar de ser você para estar dentro do mundo corporativo. Porque eu demorei muitos anos para aprender isso. Eu aprendi isso mais velha. E isso foi um grande, eu diria, o que me dificultou muitas vezes. Porque quando eu deixei de lutar com quem eu era, foi aí que eu comecei a minha carreira decolou. Então, esse aprendizado ele é muito importante, o que não significa, e por isso que essa frase que eu disse no começo, para mim é muito importante. Eu mudei muito depois que eu vim para o mundo corporativo, porque eu era uma ativista, e uma ativista dessas que, assim, a minha missão no mundo é reduzir desigualdade. Então, viver isso, eu sempre vivi muito intensamente isso. Só que quando você entra no mundo corporativo e você vem com essa intensidade, isso assusta. Então, eu me transformei muito, mas eu também transformei muito o mundo corporativo, o que significa que hoje eu saí recentemente, faz uma semana que eu saí da Avon, e aí uma das coisas que eu ouvi do presidente da Avon é que, assim, Mafani, a única coisa que eu não abro mão da pessoa que vai te substituir é que ela seja tão ativista quanto você. Isso é uma transformação tão grande para o mundo corporativo, porque quando eu entrei no mundo corporativo, as pessoas falam assim, mas Fanny, você não vai aguentar o mundo corporativo, e você não vai conseguir permanecer, você vai ser expulsa porque você é muito ativista. Então, isso em 5 anos é uma transformação muito grande. Então, acho que a grande questão é como é que você aprende a ser estratégica, quando é que você fala? Por quê? É outro aprendizado importante. Dá para falar tudo, gente. Tudo. Absolutamente tudo. Só não do jeito que você quer e na hora que você quer. Então, nesse processo, uma das coisas muito importantes é, como o racismo ele é estrutural, você acaba vivendo processos muito difíceis dentro desse mundo. E aí você tem que encontrar um jeito de falar sobre isso. E é importante que você encontre, mas não talvez do jeito que você gostaria, porque tem hora que dá vontade de jogar a pessoa do 10º andar, enfim. E você não pode fazer isso. Primeiro porque isso não é educativo, de fato, né? Não tem nada de educativo nisso, você destruir a outra pessoa. E a segunda é de que você não consegue transformar o sistema. Então, aprender isso te ajuda a lidar com esse universo. Então, estar entre os seus iguais, poder construir uma comunicação, ter aliados, que são os mentores, para ajudar a transformar a estrutura, são processos que te ajudam a vivenciar essas transformações de um modo mais consistente, efetivo e acelerado. Maravilha. Eu ganhei mais tempo, então, assim, ou eu posso fazer outras perguntas, ou vocês podem complementar essa se vocês quiserem. O que vocês preferem? Tiago e Abdan. Pode ser outra, na minha opinião. Não entendi, desculpa. Também. Pode ser outra. Pode ser outra? Maravilha. Aqui. Só um minutinho, que eu mesma acabei de mudar de pergunta. Aqui, achei essa pergunta maravilhosa. Professor Tiago, se o senhor puder começar, acho incrível. Como induzir a construção de políticas públicas que considerem a questão racial como nas reformas tributária, administrativa e educacional no atual cenário? Ótima pergunta, Aline. E eu acho que primeiro é a gente ter mais pessoas negras na mesa de decisão e de discussão sobre esses temas. Quando a gente está falando de pessoas negras falando sobre a questão racial,
a gente também entender que pessoas negras podem falar sobre todos os temas e estar inseridas nas mesmas discussões sobre todos esses temas, porque elas vão trazer também a perspectiva racial e também o conhecimento técnico sobre essas diferentes áreas. Então, primeiro, incluir as pessoas negras nesses espaços. E aí, mesmo quando esses espaços eles estão fechados, como, por exemplo, pouca participação na discussão sobre esses temas, muitas vezes eles são colocados de sopetão, né, na pauta do Congresso Nacional, por exemplo, é necessário que a gente tenha mais diversidade e equidade racial no debate público. Então, está falando das televisões, dos jornais, que pessoas negras sejam chamadas para poder comentar as matérias de jornal, nos diferentes espaços, sobre esses temas também, e que elas vão trazer, sim, uma perspectiva da questão racial. Por exemplo, recentemente, pesquisadoras do IPEA, pesquisadoras negras, lançaram uma nota sobre desemprego e pandemia, justamente pensando no mercado de trabalho e pandemia, e trazendo efetivamente a questão racial também. Então, é importante que a gente traga essa perspectiva em todos esses espaços. Segundo, para as pessoas brancas, é necessário também, ou alguma posição de privilégio, é necessário que elas também convidem e abram esses espaços para pessoas negras estarem nessas discussões em todas as esferas possíveis, incluindo sobre a questão das políticas públicas, reforma do Estado e todas essas políticas importantes. Em terceiro lugar, eu acho que fundações, como a Fundação Lema, que já tem feito isso, e outras fundações, é necessário a gente cada vez mais investir efetivamente que pessoas negras possam estar cada vez mais ocupando locais como economia, como direito, como faculdade de política pública, justamente para que eles possam cada vez mais estar na linha de frente dos debates sobre os diferentes temas, para nivelar para cima esses diferentes temas e para escurecer os debates sobre essas questões que precisam muito ainda ser escurecido no debate público brasileiro. Perfeito. Enquanto eu ouvia vocês, um pouquinho atrás, o Bira veio soprar no meu ouvido, que eu estava aqui toda enrolada, que eu não queria falar, esclarecer, né? Não dá para falar esse tipo de palavra. Ele falou, não, fala assim, coloque em negrito. Eu adorei isso. E aí, agora o senhor colocou escurecer, achei fantástico. Bom, agora realmente a gente vai se encaminhar para as considerações finais. Infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso papo. Gostaria muito de fazer essa rodada, pedindo para que vocês, enfim, trouxessem os pontos mais interessantes desse momento, desse encontro de hoje, e que vocês se atentassem ao tempo, tivessem 2 minutinhos para fazer essas considerações finais. Começando por você, Mafô. Tá bom. Bom, eu acho que... vamos pegar o título desse encontro, desse encerramento, né? Então, a gente passou 3 dias, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dos diálogos, pensar em redes mais fortalecidas e lideranças que inspiram é entender que cada um de nós tem uma história, e as histórias mudam histórias. Então, é usar a nossa potência, a potência de cada um de nós, para pensar o mundo que a gente quer. Qual é o nosso projeto de país? E esse projeto de país, se ele for um projeto que caiba todo mundo, ele precisa caber cada uma das pessoas. Então, eu resumiria dizendo que está aqui na nossa mão o compromisso de pensar a transformação que a gente quer e de elevar a régua, porque a gente tem 2 caminhos de construir a transformação. Você pode nivelar por baixo, que hoje é quando a gente pensa na manutenção de todos os processos e privilégios que a gente tem, ou nivelar por cima, porque quando a gente traz os grupos minorizados para esses espaços de decisão, para os espaços da potência, a gente eleva a régua. E é inegável que toda a construção é mais difícil quando a gente pensa com as pessoas que são diferentes. Por quê? Porque quando a gente vive a nossa vida, a gente vive, quando a gente vive entre os nossos iguais, a gente vive a vida. Quando a gente vive com os diferentes, a gente vive o universo. Então, o que eu desejo para cada um e cada uma de vocês que está aqui? Que a gente viva o universo. Porque viver o universo é poder explorar o universo e não só a nossa vida. Então, um beijo para cada um de vocês, um beijo, Abidã. Estou super, super orgulhosa de você. Tiago é um parceiro de longa data. E Aline, você está no coração. Obrigada por tudo que você faz na Netflix. Bira, beijo para vocês, espero ver vocês logo em breve. Obrigada a você, Mafô. Abidã, você, suas considerações finais. Legal. Aline, eu fiquei tentando pensar no que falar. Agora eu lembrei de um caso muito interessante,
E nas campanhas políticas acontece muita coisa engraçada, né? E eu lembro de um eleitor que eu topei na rua, que ele brincou comigo e ele falou assim, eu não gosto de política. Eu falei, você não gosta? Não, tudo bem, você tem todo o direito de não gostar. E aí eu respondi ele, complementei a resposta dizendo assim para ele, você tem todo o direito de não gostar, mas sabe quem gosta de política? Aí eu comecei a listar para ele. Quem gosta de política é miliciano, é o crime organizado, pastor corrupto, gente extremista, gente racista, gente machista, e comecei a enumerar para ele todo mundo que eu enxergava que, tá indo para o poder público de alguma maneira com os interesses mais exclusos possíveis, né? E aí eu acho um ponto fundamental para encerrar a minha fala aqui, Aline, que é uma coisa que o professor Silvio sempre traz, é que o racismo ele é um ato essencialmente político, né? E a gente precisa a todo momento entender se as nossas ações estão ou reforçando algum preconceito, reforçando algum ato racista, ou se a gente está trabalhando para diminuir essa condição. Então, eu acho que a minha fala final é muito nesse sentido, para cada um de nós olharmos como as nossas decisões estão sendo tomadas, seja no âmbito pessoal ou também no âmbito público, corporativo, e como que a gente está trabalhando para ser antirracista. A Mafô falou desse projeto de país, e no projeto de país que eu quero estar, ele precisa ser antirracista, precisa ser feminista e precisa olhar para quem mais precisa, né? E aí a minha ideia de ir para a política pública era justamente para trabalhar dentro da instituição para mudar o lugar que a gente vive. E eu acho que cada um aqui tem um pouco da responsabilidade. Para terminar, eu queria falar uma frase do Obama que é muito legal, que ele brinca assim, se você tem um problema na sua cidade, o que você tem que fazer? Votar melhor. É a primeira coisa que você precisa fazer, isso é o mínimo. Se o problema persistir, o que você tem que fazer? Ajudar a eleger alguém com aquele projeto político que talvez a Mafô tinha uma ideia muito legal, mas você elegeu por 4 votos, porque nem eu nem o Thiago ajudamos ela. Agora, se esse problema persistir, a gente tem que se candidatar. Porque talvez esse projeto antirracista, só a gente consiga levar ele para frente. E a provocação que eu faço aqui é justamente isso. Quanto que a gente está abraçando projetos políticos que sejam antirracistas. E eu não digo que todo mundo tem que se candidatar, tem uns malucos que se candidatam. Mas eu acho que todos nós temos uma responsabilidade como cidadãos de participar da política, né? Principalmente no momento que a gente vive agora. Conservador, com todos os seus preconceitos, com a ciência e os dados sendo menosprezados e as fantasias, as lucubrações sendo exaltadas. Então a gente precisa, de fato, participar da vida política do nosso país e cada um ter o seu papel e sua responsabilidade. Obrigada, Bidan. Professor Thiago? De novo, né? É difícil falar depois da Mafone e dos dois. Mas acho que primeiro segmentar um pouco da minha fala, acho que primeiro para as pessoas negras que estão assistindo, a gente, toda vez que você se ama, nós amamos uns aos outros, que a gente sorri, é um ato revolucionário num país e no mundo que quer, na verdade, que as nossas vidas não importem. Então, acho que isso é importante que a gente tenha em mente. Em segundo lugar, é necessário a gente, seja onde nós estivermos, especialmente se estivermos em espaços majoritariamente brancos, que a gente tenha a noção de que nós não estamos sozinhos e que é possível, de fato, que a gente consiga construir alianças com todas as pessoas e que a gente consiga conseguir alianças com uns aos outros e ter a noção, e é importante ter a noção de que a gente não está sozinho. E, por último, acho que para todas as pessoas assistindo, perceber que debates como esse são muito importantes, mas eles são só o começo. A luta contra o racismo, por ter uma liderança antirracista, isso tudo é uma construção diária, todos os dias, que a gente precisa fazer quando a gente acorda nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nosso grupo do WhatsApp, na nossa empresa, no nosso poder político, no poder judiciário. E é importante que a gente lute todos os dias por um mundo melhor. E ele começa hoje, mas não é lutado todos os dias. Perfeito. Eu queria muito agradecer essa oportunidade de bater esse papo incrível sobre representatividade, de ser o último painel desse evento que durou 3 dias, reforçando o compromisso da Fundação Lehman em trazer esse debate em cena, em fomentar a importância da centralidade desse debate. Obrigada, 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 e ano que vem a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Ano que vem a gente se vê com certeza, Aline. Bom, muito obrigado, Aline, por essa moderação maravilhosa, por essa condução, por poder engajar a gente. Obrigado, Bidan, parabéns, sucesso no mandato, que seja maravilhoso, que você traga belos resultados aí para esse povo de Imbu.
Você, Mafô, eu estou muito feliz de saber que você carrega dentro de você o ativismo, a força, a coragem, a transformação. E você, Tiago, siga aí firme fazendo o seu trabalho, contribuindo com a formação do nosso povo e trazendo com certeza a nossa beleza, a nossa garra, que é desse povo negro que está fazendo e que continua fazendo esse país. Ufa, que painel que me sacudiu. Obrigado, obrigado.